Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Adoração e Adoradores. Até aqui você já compreendeu que a oferta e o ofertante tem que ser um só. A adoração e o adorador, eles têm que ser um só. E é isso que Deus está trabalhando na nossa vida. E é por isso que eu quero ver com você hoje esse tópico do tabernáculo de Davi. Quando a gente entende a vida de Davi, o desejo de Davi, você entende o propósito do tabernáculo de Davi. Você entende o propósito que Deus tinha nesse tabernáculo para alcançar a minha vida e a sua vida. Abre aí comigo em 2 Samuel, capítulo 6, verso 14 e verso 15. E você sabe que a arca já estava fora de Jerusalém já havia 20 anos. E aí Davi tem aquele zelo, de trazer a arca. Ele acaba colocando a arca num carro de boi, os bois tropeçam, a arca está para cair, aí Uzá vai lá, bota a mão, o que não deveria ter feito, e aí ele morre, Davi fica chateado com Deus. A arca, ela acaba ficando, num outro lugar, na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom é abençoada, ela fica lá 3 meses, e Davi fica sabendo do que estava acontecendo e fala, não, nós temos que trazer a arca, mas vamos fazer da maneira certa. E aí Davi vai e fala com os levitas colocam a arca no ombro, como deveria ser, e eles vão, a cada 6 passos, uma oferta, a cada 6 passos, um sacrifício, ou seja, eles vão trazendo devagar, eles vão aproveitando da presença de Deus, eles vão se deleitando na presença de Deus, eles vão agradecendo a presença de Deus, eles não trazem a presença correndo, eles trazem a presença de maneira devagar e contínua. E aí a arca então chega em Jerusalém. Olha só, Davi, 2 Samuel capítulo 6, verso 14 até o verso 15, diz, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. É muito, muito maravilhoso a gente poder ver que Davi, ele traz isso, ele traz esse desejo por mais de Deus. Ele não traz a arca de qualquer maneira, ele traz a arca dançando, ele traz a arca com júbilo, ele traz a arca pensando, a presença de Deus está voltando para o seu povo. Você sabe que a arca era símbolo da manifestação da presença de Deus, era o símbolo de que Deus estava com eles, era por isso que eles levavam a arca para as batalhas, era símbolo de que Deus estaria com eles diante daquela batalha. O principal desejo de Davi era trazer de volta a presença de Deus, mas não só para ele, a presença de Deus para o povo, a presença de Deus irrestrita. E aí então Davi ergue um tabernáculo, uma tenda, que vai abrigar essa arca, só que diferente do tabernáculo de Moisés, onde a arca ficava dentro do Santíssimo Lugar, fechada, reclusa, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Não, no tabernáculo de Davi existia uma outra dimensão que eles deveriam alcançar. A arca ficaria disponível para o povo, a presença ficaria disponível para o povo. Enquanto o tabernáculo de Moisés estava no Monte Gibeão, o tabernáculo de Davi estava no Monte Sião. Enquanto o tabernáculo de Moisés tinha 3 compartimentos, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, o tabernáculo de Moisés só tinha um compartimento, o compartimento da presença de Deus. Não havia véu, não havia separação. Homens e mulheres podiam vir livremente para louvar e adorar o Senhor. Então o tabernáculo de Davi, gente, ele representa 2 coisas para a gente, que a gente precisa entender. Número 1, nós temos acesso aberto e gratuito à presença de Deus. Eu e você temos acesso aberto, é isso que o profeta Amós vai profetizar, a restauração do tabernáculo de Davi, acesso aberto e gratuito à presença de Deus. Número 2, louvor e adoração contínuos em sua presença. Você sabe que quando Davi ele vai oficializar o seu tabernáculo pela primeira vez, ele faz um sacrifício de uma vez por todas, e depois era só sacrifício de louvor, adoração, 24 horas, profecia, 24 horas, comunhão, 24 horas, deleite, 24 horas, não é isso maravilhoso? O que eu e você podemos ter.
O que Deus começou a transicionar. E o que eu acho interessante é que o tabernáculo de Davi coexistiu com o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi uma ordem divina, não foi um pensamento humano, foi uma ordem divina. Faça um tabernáculo dessa maneira. E aí quando tem o tabernáculo de Davi, quando o tabernáculo de Davi é levantado, o próprio Davi, depois de colocar Gedutum à frente, depois de colocar Asaf à frente, ele envia esses homens. Ele envia esses homens para o tabernáculo de Moisés. Ou seja, com a perspectiva, aleluia, com a perspectiva de que as pessoas têm acesso aberto e gratuito à presença de Deus, vão e levem essa presença com vocês. Vão e encham o tabernáculo de Moisés com todas as ordenanças que eu fiz, segundo a lei, e encham aquela ordem, encham os mandamentos com vida. Encham aquela casa com adoração ao meu nome, adoração verdadeira. E é esse o impacto que nós temos. Nós não podemos ter medo daquilo que Deus nos pede. O que nós precisamos ter é temor, respeito por essas leis, mas não apenas cumpri-las como se fosse um mero ritual, como nós vimos na aula passada, como se fosse um mero ritual. Não, encha de vida os mandamentos. Não é mais, não matarás. Eu não preciso matar porque Deus é doador de vida. Não é mais não roubarás. Eu não preciso roubar porque Deus é um Deus generoso, portanto eu sou uma pessoa generosa. Encha os mandamentos com vida. Tenha um relacionamento com Deus assim como Davi tinha. E Davi serve de exemplo para que a nossa vida seja um acesso aberto e gratuito à presença de Deus para as outras pessoas. Leia aí comigo em Atos capítulo 15, por favor. Vai lá comigo. Atos capítulo 15, verso 12 e verso 20 ao verso 20. Atos capítulo 15, verso 12 ao verso 20. Diz assim: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, a gente viu na aula passada, bem como da imoralidade sexual, da carne, de animais sufocados e do sangue. Então eu e você, gente, podemos reerguer isso no nosso coração. Eu e você podemos ter essa consciência desse acesso gratuito à presença de Deus. Em Cristo, tudo que o tabernáculo de Davi representou se torna uma realidade para nós. Essa é a nossa consciência hoje. Em Cristo, tudo o que o tabernáculo de Davi representou se torna uma realidade para nós. O que nós temos? Eu e você temos acesso aberto à presença de Deus. No meu blog, rafaelfroy.com, eu tenho uma matéria que eu fiz muito, que eu gosto muito. Chama-se Paixão por Sua Presença. Dá uma olhada lá para complementar esse tópico, para que você entenda o acesso, o direito, as responsabilidades, o fundamento de você viver na presença de Deus. Eu e você temos acesso abertos à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, verso 20, diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Primeira coisa que nós temos em Cristo é acesso aberto à presença de Deus. Número 2, louvor e adoração são contínuos na nossa vida, gente. Louvor e adoração são contínuos
na nossa vida. É algo que a gente pode fazer todos os dias. É algo que nós podemos experimentar a cada momento. É algo que nós podemos experimentar sem fim. Disse Davi, lá em 1 Crônicas 15:16, aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. E é dessa maneira que eu e você podemos viver. Eu e você podemos viver na presença de Deus com alegria no nosso coração. Sabe por quê? Porque a presença está em nós. A presença irrestrita do Deus Todo-Poderoso está em mim e está em você. E por isso nós podemos adorar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cessar. Sem cessar. Você pode repetir isso comigo? Eu posso adorar a Deus continuamente, porque eu tenho acesso à presença de Deus todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.